a gente combinou de tentar resumir num vídeo a fofoca. A fofoca é boa. Um review de até o momento, 2 dias só, né? Um dia e meio, um dia e meio. Um dia e meio. Com direito a carnaval, bagunça, muito conteúdo, brasileiro na rua e tudo isso ainda, o que dá pra absorver? Muito prêmio, assim. Você sabe que é a primeira vez que eu venho, né? E qual que é o meu primeiro sentimento, assim? Eu achava que seria mais network do que conteúdo e eu achei que tá um equilíbrio legal. Mas eu achei que são conteúdos legais, diversos. Eu achei que são conteúdos que trazem provocações. Vou te confessar que não tem nada muito novo. Sim. Mas eu acho que nem tudo é novidade, mas muita coisa é validação de modelos que a gente acredita que já estavam fazendo sentido. Até em que lugar a criatividade está virando commodity. Sim, e aí eu acho que até mesmo o publicitário que deveria vir para essas discussões talvez não esteja. Sim. E aí a gente fica conversando pra gente mesmo. Eu tenho a sensação que deviam pegar alguns painéis e não colocar que é pra creator. Exato. Pro publicitário chegar lá e tomar um susto. Começar a ouvir aquele conteúdo e ser um chacoalhão. Mas sabe o que é interessante? Ontem você me falou uma coisa que é interessante, que os criadores de conteúdos precisavam ser um pouco mais publicitários. Isso. E eu acho que os publicitários precisam ser um pouco mais criadores de conteúdo. E no publicitário, no sentido, eu acho que eles sabem se vender. Sim. Eles estão aqui fazendo networking, eles estão lá. Até mesmo a maneira como eles se relacionam com todo esse universo aqui, dos veículos e tudo. Eu acho que, por exemplo, os creators, eles não entendem as plataformas como talvez o publicitário entenda a Globo. Perfeito. Como parte do sucesso dele. Ele domina a plataforma, né? De horário, de tamanho de conteúdo, de qual que é a linguagem que vai performar melhor. Tanto que no painel da Globo, não sei se você conseguiu assistir, que tá lotadão, eles estavam falando de alguns cases deles, os publicitários, que foram co-criados com a Globo. Certo. Que é a plataforma para eles. Eu acho que a gente, eu não acho que sou a creator, né? A gente é um pouquinho todo mundo. Você inclusive o painel agora do LinkedIn tava falando disso. Era isso, B2B Creators. Exato. Você também, todo mundo é. Mas é legal até assim, a gente tá dentro de um espaço do LinkedIn, teoricamente focado em B2B, e a temática principal era o quanto o CMO se tornou uma rede de creators, mais do que um profissional, uma pessoa jurídica. Hoje ele é uma rede de creators. E eu acho que eu saí do universo corporativo há muito tempo, mas pelo que só que a gente ainda continua atendendo esse mercado. Essas pessoas, elas têm um asset pessoal que vale na hora de ser empregado, ser promovido, que exemplo, aqui estava uma executiva da Adobe, que ela só está aqui mostrando a marca Adobe, de alguma maneira, porque ela é uma pessoa que cria para o LinkedIn. Como uma advogada da marca. E ela cria um asset para a carreira dela que não é uma obrigação da carreira dela, mas não tem como dizer que isso não ajuda. Perfeito. Eu acho que ela se tornou, de fato, uma personagem importante para a companhia Adobe, utilizando a plataforma LinkedIn como meio, mas se colocando num papel de criadora de conteúdo para a sua própria empresa. Exatamente. Né? Isso é importante. Agora, você anda pela praia, você vê a maior parte, eu acho que grande parte das empresas que estão lá são empresas de mídia. Sim. Então é o TikTok, Google, e até umas que a gente não conhece porque não são brasileiras. Sim. Mas você vê o quanto isso é múltiplo, né? Ou seja, não tem mais só um veículo para você anunciar. Perfeito. Aqui acho que isso ainda é maior. Do mesmo jeito que o dinheiro foi diluído na plataforma, no veículo, ele também é diluído entre as agências. Perfeito. Mas do lado de fora do palestra, diluído do lado de dentro, os cases, as agências, quem estão no palco, não são as agências como a sua. Exato. Que a gente estava falando ontem, inclusive, tinha um monte de case que vocês podiam... Sim, do poder de agências independentes conseguirem se inscrever também. Né? Porque não é barato. Exato. Tem toda uma forma como você inscreve, tem toda uma lógica. Rafa, eu fiquei até impressionado, assim, conversando com algumas pessoas de bastidores de grandes grupos. Existem hoje operações, andares de agências focadas em criar campanhas para inscrever dentro de prêmios, assim. Ficou algo tão sério. E, obviamente, a gente sabe da importância de ganhar um leão, o quanto isso credibiliza e dá autoridade para a empresa como um todo. Mas deixou de ser orgânico. Não necessariamente a boa campanha vai ser inscrita. Virou basicamente mídia
com uma boa história, que é diferente de fazer um bom conteúdo, que inclusive foi uma provocação boa de uns painéis do TikTok hoje, falando, assim como a criatividade tem esse risco de virar commodity, o conteúdo também tem risco de virar commodity, porque tudo virou conteúdo, né? E não tem como consumir tudo isso. Não tem como consumir tudo isso. Tem até um dado interessante que eles trouxeram, que 90% dos conteúdos que a gente vê publicado hoje foram produzidos nos últimos 2 anos. Agora, isso também acho que tem um desafio maior para até o próprio algoritmo conseguir priorizar aquilo que Exato. você vai, eh consumir, ao mesmo tempo que alguém ou um algoritmo está dizendo que você vai consumir, porque você não tem capacidade Exato. de escolher. Porque, sei lá, você assinava uma revista, porque você gosta da revista, você escolhe o que você vai ler. Hoje não. O que vem, e aí o que vem também, coloca aqui o conteúdo que é sua diversão, mas a marca, a propaganda, e aí o quanto desse conteúdo também do outro lado, que está produzindo, que nunca vai chegar a ninguém, Exato. e vai frustrar um monte de gente no caminho. Eu entendo a preocupação em relação ao algoritmo, sei também dos benefícios, do quanto inteligente ele é para conseguir nos entregar conteúdo de qualidade, com a temporização que a gente está acostumado, ou culturalmente a gente consome com mais qualidade, mas tem esse risco de bons conteúdos serem desperdiçados, não só pela volumetria de conteúdo, mas por você não conseguir assimilar culturalmente o que necessariamente você precisaria consumir. Por isso que aí eu, ao mesmo tempo que eu acredito que todo mundo é um pouco criador de conteúdo, eu também, sei que não vai ser qualquer um que vai poder criar conteúdo, porque às vezes você sabe, igual aquela história, assim, uma pessoa é um gênio, mas não sabe dar aula? Exato. Tem os produtores e os consumidores de conteúdo. E alguns anos para cá a gente viu produtores se tornarem consumidores de conteúdo. Mas eu acho que também precisa ter só os consumidores, porque se todo mundo resolver ser produtor de conteúdo, talvez vai ter esse gap que a gente está falando. Assim, tem muita gente que tem conhecimento e às vezes é bom para escrita, para escrever artigos para o LinkedIn, às vezes consegue ser didático de outras formas, não necessariamente em frente às câmeras. Então, assim, quando a gente fala de banalização de conteúdo, a gente pensa muito em conteúdo em vídeo, mas textos, livros, mensagens, arte visual, fotografia, conteúdo, né? Então, cada um consegue expressar de uma maneira o que está disposto a fazer. Mas é um risco, né? A gente é defensor de conteúdo, mas até quando também? Eu ouvi agora no TikTok falando que a tendência é produzir conteúdos como se você estivesse mandando um FaceTime para um amigo. Tipo assim, um conteúdo leve, sem muitos vícios de regras, com linguagens próximas de coleguismo e tudo mais. Então a gente vai entendendo o que é mais interessante para cada perfil de pessoa. E até a Marina, que é uma creator que estava aqui, né, falando de B2B creator, falou, ela também, quando ela cria um conteúdo no LinkedIn, profissional, Sim. ela pensa como se ela estivesse contando essa história Com uma pra linguagem mãe mais... dela, tipo, algo que eu vou ficar excitada em contar, né, tipo, mãe, preciso te contar, que é uma coisa do trabalho, mãe, preciso te contar, fechei um contrato, Mas tal. sem a linguagem corporativa. E que, no fundo, o que te move, o que te motiva a criar conteúdo, sim, que você contaria pra alguém. Aí volta nessa história de não ser mais um conteúdo que não serve pra nada. Você tem vontade de contar pra alguém ou você tá cumprindo a tarefa de fazer, né? um Se conteúdo? não te emociona, será que vai emocionar outras pessoas? Eu vi alguns questionamentos em relação a isso. A produção por produção. Tem um protocolo, um cronograma, eu tenho que fazer. Mas se isso não vai impactar outras pessoas, será que faz sentido ser publicado? Sim. Quantos anos você dá pra a gente tá assim, 50% só case de creator aqui? Rafa, eu acho que assim, eu vou fazer alguns recortes. Nos próximos 5 anos, eu acho que o creator de fato vai virar uma categoria, mais do que o que a gente está vendo aqui. Que assim, não é ficha técnica. Aí, prêmio de consolação. Não é prêmio de consolação, não é ficha técnica. De fato, leões para creators, não Sim, leões para campanhas com creators. creator, como se ele fosse um ator, que eu acho que é como eles fazem hoje. Exatamente. Então, assim, valorizar o potencial criativo do creator, valorizar o potencial intelectual daquele creator. Eu acho que nos próximos 5 anos vai ser inevitável que eles de fato ou ajustem essa categoria, sim, ou de fato criem uma nova categoria. E eu acho que tem uma barreira muito grande dos criativos entenderem que o creator é um criativo tanto quanto ele não tem leão, ele não foi formado lá na ESPM, não sei aonde, mas ele é um criativo tanto quanto ele, que tem a temperatura da comunidade dele, sabe como funciona, e que se ele junta as forças, fica de fato fica mais muito potente, mais né? legal. Você ganha musculatura, você ganha bagagem, você ganha um olhar não necessariamente nativo digital, mas quem de fato entende a plataforma, entende a comunidade, entende o público e a audiência, que é coisa que publicitário muitas vezes pode ser mais criativo ou dominar mais as técnicas de criatividade,
mas quem domina as técnicas de entender o que a audiência quer é o criador de conteúdo. E quando você junta essas duas potências de criatividade com conhecimento de comunidade, é imbatível. Tá vendo? Eu tô querendo ser cancelada pelos publicitários e você continua um lorde. Ah. É isso, ó, 1 dia e meio só de conteúdo já rendeu, hein? Nossa, você ficou até aqui, obrigado, parabéns. Mais um conteúdo que não foi inútil. É isso, até a próxima, gente. Até.